Então, é completamente incompatível com o marxismo a ideia de que, via processo eleitoral, você vai mudar a forma de sociedade, porque a eleição, por definição, é um mecanismo dessa forma. Mas o cara do Altino não participou da eleição? Participa da eleição, fazendo a denúncia do que é o capitalismo, usando a eleição para mostrar o que é a fraude do próprio processo eleitoral, onde tempos de televisão são os mais diversos, e hoje a maioria nem sequer tem, onde o poder financeiro que é utilizado para financiar as campanhas são os mais diversos possíveis, enquanto pessoas têm milhões para gastar. Assédio jurídico, quem é da esquerda radical sofre muito mais na mão da justiça burguesa, aquilo que vira uma impugnação para o candidato da esquerda radical vira uma multa para um candidato de direita e assim por diante. Trabalhadores organizados vão ter sempre muito pouca grana. Fazer a denúncia das promessas que são feitas sempre aos montes, principalmente nas retas finais e etc. E que no final, de ambos os lados, intervencionistas, liberais, raramente são cumpridas do ponto de vista das necessidades das pessoas. Então nós participamos do processo eleitoral sim, apontando inclusive os seus limites e as suas insuficiências. Você considera o Bolsonaro de esquerda? Veja, isso aí pra mim, nós já começamos, eu acho, num bom termo do ponto de vista de quem está escutando, que eu não brigo com palavras. Perfeito. Tá? Não brigo com palavras. Pra mim o que importa é o conteúdo do que está se dizendo, né? Se a pessoa quiser chamar o socialismo de beterraba, o importante é que... olha só, ele tá repetindo o que eu acabei de dizer, porque isso é elementar para nós, né, galera? Mas vamos lá. Esteja claro a que conteúdo se refere, o que aquilo significa. Tá? No geral, esquerda e direita nunca tiveram sentidos bem definidos ao longo da história. Isso é um fato. São termos que não têm conteúdos claros. Normalmente, como que ele é utilizado? Certo. Ele é utilizado o seguinte: nas posições dominantes no país, em um determinado momento, aquelas que tendem a ir no sentido de maior preocupação social, igualitárias, coisas nesse sentido, são taxadas de esquerda. E aquelas que são mais voltadas para a tradição, para como foi no período anterior e tudo mais, são chamadas de direita. Mas isso muda. Né? Eu não acho que esquerda e direita sejam bons termos para definir nada. É óbvio que eu me situo como de esquerda, mas ao mesmo tempo esquerdistas são vários outros do qual tem profundas divergências e faço combate profundo contra eles. Né? Agora, claro que, historicamente, considerando o que foi chamado de esquerda e direita dominantemente ao longo da história, Bolsonaro jamais poderia ser visto como de esquerda em nenhuma dessas concepções. E de direita? Né? Com certeza. Mas, insisto, não me parece que o nome seja algo... A gente tem que ver o que ele é, o que ele defende, a serviço de quais interesses ele está, quais as suas concepções. A classificação de esquerda e direita por si só diz muito pouco. E o Lula? Mas é bom a gente usar, e eu uso, né? Mas a gente tem que politizar o termo para que o termo seja entendido da maneira que a gente quer que ele seja entendido. Mas eu concordo com o Gustavo, tem muitas formas de fazer essa interpretação, muita gente tenta classificar. Essa explicação que eu dei há pouco sobre esquerda e direita me parece a melhor, porque é a que faz com que eu não caia nos problemas que as outras interpretações mais usuais normalmente fazem a gente cair. Entendeu? Porque se você define sem essa materialidade, né, que no meu entendimento é determinante, você sempre vai definir de uma forma que você pode achar muito bonitinha, até que vai ter exceção aqui, exceção ali, e acaba ficando uma coisa muito mutável. Olha, se você tem uma ferramenta de análise que ora serve para uma coisa, ora serve para outra, na minha interpretação, isso é inútil enquanto ferramenta de análise sociológica, entendeu? Porque as ferramentas de análise sociológica, elas existem justamente para não acontecer isso. E aí nós já vamos cair numa das nossas grandes diferenças entre eu e o Gustavo Machado. Na minha interpretação, a ferramenta de análise sociológica, conhecida como totalitarismo, né, a categoria de totalitarismo, é indeterminada, pelo mesmo motivo das dificuldades encontradas nas outras formas de determinar o que é esquerda e direita, diferentes daquela que eu acabei de dizer para vocês. Porque veja, o totalitarismo, e aí tem aquela série que eu sempre recomendo que tá aqui no canal, é só digitar aí, Sai da Matrix, série totalitarismo, tá lá, né? Ele acaba sendo indeterminado. E se você tentar determinar ele de maneira mais criteriosa, você chega no próprio capitalismo. Porque você tem outras ferramentas que já abarcam aquilo que eventualmente o totalitarismo abarca, como por exemplo, autoritarismo. Como por exemplo, fascismo. Sabe? O totalitarismo, no final das contas, acaba servindo apenas para justificar de maneira ruim a teoria da ferradura, para igualar nazismo e comunismo. E eu acho que aí o Domênico Losurdo escrutina isso muito bem no artigo lá para a crítica da categoria de totalitarismo. E assim, eu não gosto de fazer esse debate entre trotskistas e marxistas-leninistas, porque eu acho que é um debate estéril para a nossa conjuntura, embora um dia eu acho que ele deve acontecer. E quais os problemas que a gente tem com o Gustavo, tá? Já que está quase no meio do react, e para eu não deixar de falar.
Primeiro porque o Gustavo, ele apareceu na internet há muitos anos atrás. Não sei se foi quando ele começou, mas quando ele começou a ganhar alguma relevância, não foi combatendo os liberais, ou os anarcocapitalistas, ou o Bolsonaro. Não. Foi direcionando as suas críticas à esquerda radical. Então ele criticou Jones, criticou eu, criticou outros autores, sei lá, ele criticou enfim, o David Harvey e tantos outros, assim. Uma postura que, na minha avaliação e de outros marxistas, é autofágica. Autofágica. Como quem queria dizer assim, olha só, vocês estão vendo esses marxistas aí, não vejam eles, olhem para mim porque eu sou melhor que eles. Gente, sabe o que isso é ruim? Mesmo que ele seja, eu acho que não é, mas vamos botar pro bem do argumento, bem. Então quer dizer que ele sozinho vai fazer a revolução? Que não é para ninguém mais consumir, só ele tem a palavra? Sabe? E eu não quero fulanizar nele, porque isso é uma postura tipicamente trotskista. São altamente sectários. Mas não é um debate que eu queira fazer agora, porque eu acho que a gente tem que tentar botar a camiseta da amizade. A crítica direta que ele fez a mim, que eu achei baixa e desonesta, é em relação a algo que eu defendo como flagrantemente correto, que é a interpretação de que a unidade de conta veio antes da moeda metálica a partir do estabelecimento do Estado como forma de organização da classe dominante a fim de garantir a propriedade dos proprietários. E aí ele criou um espantalho a respeito disso. Que é aquela história lá da moeda do Egito, de um exemplo de um vídeo de 10 minutos que eu fiz, onde eu queria provar o seguinte ponto. Que já existiria uma moeda no Egito a partir do momento que existe uma tributação. Eu não estava falando especificamente de uma moeda de bulhão metálico. Né? Eu estava falando da tributação cobrada no modo de produção asiático, na servidão coletiva. Que era a tributação em mercadoria, em produto. Mercadoria não, porque eu acho que nem dá para definir assim, mas em produto, em algo produzido. Tá? Então ele foi extremamente desonesto, querendo fazer com que parecesse que eu tinha dito algo que eu não tinha dito. Que eu usei apenas como um recurso retórico para explicar, que é o argumento do Div dos primeiros 5.000 anos, do David Graeber, que não é um marxista. Mas ele traz ali elementos arqueológicos e antropológicos que eu não posso brigar porque eu sou um materialista. E aí o que eu estava tentando provar é que essa mesma lógica que vai dar origem à mecânica da moeda dívida existe até hoje. Porque é o Estado o emissor da moeda. E aí ele quis dizer que eu estava errado, que eu era um cara da MMT, porque eu estava dizendo que o governo é capaz de gerar valor, sendo que eu nunca disse isso. Que é uma crítica que outros marxistas fazem. Tipo, o Michael Roberts faz uma crítica parecida. E eu entendo essa crítica como uma ignorância a respeito da macroeconomia moderna. Porque ou eu assumo que não há qualquer contradição na teoria do valor em Marx com a mecânica de emissão, tributação e estabelecimento da taxa básica de juros, ou eu tenho que assumir que Marx está errado. Porque a mecânica que é descrita pela MMT, que não é MMT, e não tem nada a ver com a MMT apenas descreve isso de uma maneira um pouco melhor, isso está lá no cartalismo do Knapp, vai estar lá depois no Keynes, vai estar, na verdade, em todo mundo que estuda macroeconomia capitalista. Se eu disser que isso não existe para encaixar a teoria do Marx, que é o que o Gustavo Machado faz, eu estou brigando com a realidade. E eu sou um materialista. Eu não posso dizer que uma coisa não é do jeito que ela é. Tá lá, tem como provar que há essa mecânica. Só que essa mecânica ela não reproduz valor na sociedade capitalista. A reprodução do valor se dá a partir do processo produtivo de mercadorias com a exploração da força de trabalho. Então ele foi muito desonesto nessa ânsia de criticar todo mundo que tinha alguma relevância, né, para ele ganhar relevância. E aí a gente deixou ele no ostracismo. Porque pensa, porra, o cara estava mais preocupado em discutir com os marxistas do que com os liberais, ainda trazendo para o debate uma interpretação do Capital que, na minha avaliação, é extremamente dogmática. Porque Marx estava falando do mundo de moeda metálica, de moeda ouro,
E mesmo Marx, em várias passagens, inclusive do próprio Capital, está interrogando-se a respeito da origem da moeda. E o Marx assumia que era o Estado emissor da moeda. Mas isso não tem nada a ver com a reprodução do valor. Nada a ver com a reprodução do valor. Né?